Caiu. Doutora, voltou, né? Oi, voltamos. Você ouviu o que eu perguntei? Caiu a energia e voltou, que tem gerador, aí ligou. Você ouviu? Você conseguiu ouvir o que eu perguntei? Não ouvi não, doutora, não. E eu aqui, não sei o que, professor? Perdão. Basicamente, eu perguntei só que se tinha... Doutora Daiane, só para descontrair, isso me lembra um caso que eu atendi presencial no escritório, e aí eu fiquei falando, mas quase uma hora, né? Aí os dois irmãos, aí do nada ele, eu falei, ele não entendeu? Não, ele é surdo e mudo, né? Eu tinha falado para uma pessoa surda e muda, eu não estava entendendo nada. Ai, meu Deus. E a hora que ele fez, eu tomei um susto, né? Falei, nossa, o que aconteceu, né? E na verdade não estava entendendo nada, né? Eu fico pensando assim, né? A gente, nós meros mortais, advogados, a gente, principalmente a gente que trabalha nessa área civil, né? Já percebeu que tudo que a gente é vida e morte, né? Porque é basicamente isso, assim, que você aprende. Você tem que saber o que você faz quando você nasce e quando você morre. Porque depois que esse senhor morreu, desde ontem, professor, o povo me liga e vai acontecer alguma coisa com o nosso contrato. E assim, sabe quando você sabe, mas tantas pessoas questionarem, você começa a duvidar se realmente a informação que você tem é correta. Eu disse, não, eu vou passar pelo crivo do professor, que enfim, tem bem mais experiência do que eu. E hoje a internet não é verdade, doutora? A internet está tão poluída, que a hora que você digita no Google alguma coisa, vem informação errada, desatualizada, ou seja, não dá mais para estudar pela internet, pelo Google, né? A gente não consegue mais, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Pronto, eu mandei aí, professor, Ótimo. A Camila já mandou aqui. Coloquei o enunciado 492 na cláusula primeira. Deixa eu dar uma olhada aí. Bom, a Camila já está mandando aqui. Eu vou fazer o inverso. Vou abrir ele daqui para a doutora ver. Pronto, perfeito. E por isso, doutora, na advocacia, a gente tem que fazer as coisas com amor, com carinho, mas a hora que sai, né, a hora que você desliga o computador, tem que desligar, viu, doutora? Para não desenvolver depressão, ansiedade, porque é uma profissão de muita cobrança, né? Ela é maravilhosa, mas é de muita cobrança, né? O senhor está me falando isso, foi uma coisa que um amigo meu, desde quando eu me formei assim, ele sempre me orientou. Falou, Mariana, você tem que exercitar a sua ausência. Exercitar a sua ausência, você dizer que você não está. Você não responde, se pedir não responder. É muito difícil fazer isso, assim, sabe, professor? Agora, nesse começo de carreira. Eu sei, mas é importante a gente aprender a fazer isso, porque a advocacia é maravilhosa. Mas se a gente não aprende a fazer isso, a gente fica doente, né? Esse recibo tá correto, né? A gente tirar o nome do sócio administrador que faleceu, né? Eu coloquei só o que Pronto, já chegou aqui. Agora eu vou abrir do lado de cá. Vou abrir. Batia. Foi. Aqui. Instrumento particular de cessadeiras processuais e afins, aqui ó, enquadrado. Coloquei só o nome dos dois herdeiros que exerceram a posse direta. Quando a doutora faz... Pronto, já uma pergunta, professor, rapidinho. Claro. Basicamente, é um imóvel que tem um andar. Do lado é uma
Lava Jato desativado, que eles alugavam, e do outro lado, do outro lado é o Lava Jato desativado, e do outro lado é um depósito. Eles faziam aluguel dessas duas partes. Eu preciso mencionar isso na seção de direitos possessórios aqui. Uma parte do imóvel era posse direta e a outra parte era posse alternada. Eu preciso mencionar isso? Ou você acha que é coisa demais? Eu não mencionaria, não. Nós sabemos que o conceito de posse ele é o gênero de várias espécies, ele é amplo, né? Para fins de usucapião, para fins de cessão de direitos possessórios, pode ser direta, indireta, alternada, mas eu não entraria nesse mérito, eu deixaria a posse como direitos possessórios em aberto mesmo. Acho que é melhor trabalhar da forma genérica, né? Mais limpa, né? Sim. Sabe por quê, doutora? Porque eu gosto de explicar por quê. Porque eu penso assim, né? Porque quando a gente menciona um tipo de posse específico, fica mais fácil, numa questão de nulidade, a outra parte provar o contrário. Então, deixa genérico, que é mais difícil, por outro lado, fazer menção de prova, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Se acontecer, né? Se for o caso. E aqui, doutora, sempre no título, sempre que a doutora pensar em fazer uso capião, usando a posse de outro, né? A doutora perceber que, no caso, a sessão é para possibilitar um uso capião, daquele que comprou a posse o mais rápido possível, com um dia de posse, um mês, a doutora pode incluir instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse, entendeu? Coloca no próprio título. No próprio título. A doutora pode fazer assim, ó, com cláusula de soma de posse. Ó. Perfeito. De soma de posse. Por quê? Porque o grande objetivo dessa cessão de direitos possessórios é aquele que está comprando a posse fazer os capião e poder regularizar usando a posse de um terceiro, né? Um terceiro, na verdade, não, do vendedor da posse, né? Isso. E parabéns pela formatação, viu? Tem uns negócios que tá meio ruim aí, mas tá bom. Tá bonito o contrato, bem formatado. Pronto, foi esse João Vicente Nardini que faleceu. Aí vamos tirar o nome dele. É bom tirar. Vamos tirar já? Porque diferente de cessão de direitos hereditários, né? No caso da cessão de direitos possessórios, não dá para falar que ele vendeu a posse, né? Bom. Aqui. Os cedentes possuem legitimidade para realizar o ato jurídico diante do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, haja vista a autonomia da posse. Eu imprimi o contrato, deixa eu pegar na impressora aqui, peraí. Eu não sei se a doutora é assim, mas a gente gosta muito de ver no papel. Você gosta, doutora, também? Olha, professor, a Floresta Amazônica que me perdoe, mas eu sou muito analógica. Eu adoro papel, professor. Eu também. Adoro papel. Eu comprei uma mesa digital, professor, mas eu prefiro minha agendinha. Tudo anotado. Sou muito assim. Eu acho que a gente ter acesso, pegar, né, um livro, é tão gostoso, né? É tudo muito eletrônico. Mas isso é mania, sabe, professor? Porque o certo é a gente usar só coisa digital. É verdade. Pensar em sustentabilidade, né? Exatamente. Um enunciado. Eu coloquei essa 5ª jornada aí do Direito Civil porque o senhor mencionou no vídeo aí que eu estava assistindo, aí eu resolvi verdade. colocar. Essa jornada de direito civil, ela é interessante, importante, porque é um novo conceito de posse no Brasil. A posse, ela era totalmente enquadrada em direitos reais, e agora não, a posse ela se tornou um direito sui generis, né? Então, por isso esse enunciado ganhou tanta importância, né? Legal. A origem da posse. Eu coloquei exatamente a descrição da matrícula, que é a parte que a gente vai usar o CAPI, que foi esses 100 metros que saiu, né? Exatamente os 100 metros que saiu, que é a que tem matrícula e é esse terreno, 10 por 10. 10 por 10. Então, a origem da posse. Aí eu coloquei uns conceitos básicos aí, só para encher a linguiça, porque eu nem sei se precisa.
Mas ficou bom, teve nexo de causalidade no contrato, que legal. Isso, exatamente. Ficou causa aí coloquei que foi adquirido em 1986 através de São José Rabelo. Aí que eles foram adquiridos desde 2006, né, até os dias atuais, né, que eles exerceram a posse. Tem 18 anos que eles exercem a posse. Né? E agora eles estão vendendo a posse. Classificação da posse. Eu coloquei posse direta aqui, professor. Só bem um pouquinho para você ver. Okay. No terceiro item. Aqui, ó. Aqui, não, é no quarto mesmo. Cláusula sexta. Os cedentes têm a posse mansa. Aqui, né? Mansa, pacífica, com os donos. Desde a missão ele sempre classificado como posse direta. Direta. Precisa botar isso? Vamos tirar o direta? Só para não dar tese de nulidade. Ó, pronto. Só por segurança. Aí eu botei o 1197, né? Que fala de posse direta. Tá certo. Concessionária adquirir a posse. Concessionária adquirir a posse. Posse. Eu coloquei essa cláusula da soma já aqui. Já aqui, nessa né? Classificação. No parágrafo 1, no parágrafo 2 já fala da soma. Aí eu coloquei a aquisição da posse originária, porque a posse deles é originária, né? Através da sucessão hereditária. Né? É isso, né, professor? É isso mesmo. A sucessão hereditária é posse originária, né? É isso mesmo. E no parágrafo 2º, a doutora, eu já vi aqui que a doutora colocou 18 anos, a aquisição da forma originária, ótimo. Entre e através da sucessão. Meu avô morreu em 2006, você entendeu, né? De 2006 até esse ano, até eles esse ano. moraram no imóvel. Ótimo. Isso. Os funcionários declaram de ciência que a aquisição da propriedade se dará por meio do uso campeão e que o presente instrumento tem por objeto a cessão de direitos possessórios sobre imóvel de boa fé. Não sei porque eu botei de boa fé, mas tudo bem. Doutora, parabéns, viu? Você gosta, pelo que eu estou vendo aqui, a doutora sabe trabalhar com contratos, viu? Se especializa muito nessa área. A doutora tem um dom, tanto da formatação, tem um dom, viu? A doutora tem muitos frutos bons para colher aqui, viu? Ah, que bom, professor. Muito feliz. Senhor, um elogio do senhor é só... Mas eu sempre gostei muito de direito civil, assim. Muito bom. Ninguém gostava. Todo mundo só ia para a área penal. E eu sempre... Sempre no civil, né? Eu falo que a advocacia de verdade, ela tá no direito civil e no processo civil. O resto é tudo ilusão, né? O pessoal fica doido, né? Exatamente. Eu coloquei 450 mil aí, professor, mas é 400 mil. Por que eu coloquei 450? Porque eu imaginei que na uso capião eu ia precisar apresentar algum recibo, mas eu acredito que não, né? Não precisa. Na verdade, esse contrato então, por si só... só... 400 mil mesmo. Tá, então deixa 400 mil. Vamos acertar aqui que eu te mando ele. 400 mil. Pronto. Da ciência do estado de conservação, perfeita essa cláusula. Posso passar com a transmissão do imóvel. Prorrogabilidade e irretocabilidade. Essa faculdade de arrependimento concedida, né? Fala, né? Renunciamos contratantes expressamente à cláusula de arrependimento. Eu, sinceramente, professor, desculpa ser leiga, mas o que implica essa renúncia da cláusula de arrependimento? Que você não pode se arrepender da compra? Na verdade, quando você faz a compra da cessão de direitos possessórios, você não pode pedir a rescisão, a nulidade, alegando que você foi induzido, enganado, houve uma simulação que venderam a propriedade. Então é uma cláusula interessante na cessão de direitos possessórios porque ela te protege nesse sentido, né?
Na verdade, ela protege mais quem vende a posse, né? No sentido do sujeito que comprou não reclamar. Entendi. A boa-fé contratual, aí vem da rescisão. Professor, não sei se o senhor lembra, mas a uso capião, eu conversando, né? A gente resolveu fazer da área toda, que é 318,31. Mas não tem nada a ver com o contrato de cessão de direito de posse, né? Eu preciso colocar que é 318, mas não é 318. O que a gente vai ceder a posse é só 100 metros, entendeu? Entendi. A outra parte é a escritura. A estrutura. Então, o contrato tá perfeito, só falta agora colocar a assinatura e 2 testemunhas, né? Isso. Não, porque eu ainda pensei que precisava botar mais alguma coisa. Não, mas, doutora, tá muito completo. Esse é o contrato que a doutora fez, é o contrato que vale 10 mil reais, viu, doutora? Parabéns, viu? Muito orgulhoso. Sério? Verdade. A doutora fez um contrato. Graças a você. A doutora fez um contrato que não se acha no Google, o que acha no Google é porcaria. Então é um contrato artesanal e que vale 10 mil reais, doutora. Amanhã ou depois alguém quiser comprar o contrato da doutora, a doutora tem um contrato, um croquis pronto, viu? Parabéns. Que orgulho, viu? Obrigada, professora, de verdade. Que orgulho. Olha, não tem uma tese de nulidade nesse contrato, não tem nenhum vício, ou seja, é um contrato completo. Nossa, muito legal, muito feliz, viu? Normalmente quando eu vou corrigir o contrato, nossa, nós ficamos aqui um tempão, vai acertando aqui. A doutora, dentro do que a gente conversou, da estrutura, nossa, a doutora fez perfeitamente. Por isso eu estou falando que a doutora tem um dom de trabalhar com contratos. Use e abuse disso, viu? A doutora tem um dom, viu? Obrigada, professor. Ô, professor, é tão difícil receber um elogio. Eu sei, na vida a gente só apanha. Só apanha, né? Nossa vida, professor. Não, olha, eu sinceramente preciso estudar. Professor, não sei se eu tenho essa impressão, sim, provavelmente não, mas que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Porque parece que as coisas só pioram. Mas a gente está com o tempo mais curto, professor, se eu só tirar essas últimas dúvidas. Vamos falar agora só da uso capião. Tá bom. Do uso capião. Eu não sei quando a gente vai se encontrar novamente. Basicamente, a uso capião vai ser baseada no artigo 1238, né, do Código Civil. O tipo de uso capião, né, é extraordinária e a espécie é de vício registral. Perfeito? Perfeito. No caso, vai ser a ação declaratória. Então, o nome vai ficar assim: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Repete, professor, por favor. Ação declaratória judicial de uso capião social. Aí o valor venal vai ser o valor do contrato de cessão, 400 mil. Isso, o valor 400 mil. Eu coloco a escritura no contrato, nessa ação de uso capião. Pode colocar a escritura pública também. Pronto, perfeito. Porque também é justo o título, né? Querendo ou não, vai ser da área toda. Juntando esses dois contratos vai dar 250 metros quadrados, certo? Mas eu já fiz na verdade, mandei fazer a planta de sobrestamento da área toda. Inclusive a área que a gente pretende usucapiar, a área que é de fato